Fala aí, pessoal, beleza? Tá começando Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José. E hoje o assunto é o direito à moradia. Essa é uma oportunidade para a gente entender a realidade das pessoas em situação de rua e os desafios para o enfrentamento desse problema. Olha só. Mais de 300 mil pessoas vivem hoje em situação de rua no Brasil. Condição que afeta a dignidade humana, a saúde e o acesso a serviços básicos. Quais são as causas dessa exclusão social e as consequências da violação desses direitos? Para responder a essa e a outras perguntas, o nosso papo hoje é com o defensor público Jairo Salvador. No quadro Tá na Rua, o repórter Vitor Krigor perguntou para as pessoas o que elas acham que deve ser feito para enfrentar um problema tão urgente. Além disso, tem o quadro Atividade Legislativa com o colunista Lucas Guerra. O Tá Ligado tá no ar. A população em situação de rua vem crescendo a cada ano no Brasil. Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que 300.868 pessoas vivem atualmente nas ruas no país. Um número impressionante, né? Em dezembro do ano passado, esse número era um pouco mais baixo, 242 mil pessoas. Ou seja, houve um crescimento de mais de 20%. Isso é resultado de problemas como o desemprego, a falta de políticas habitacionais e também questões sociais, é claro. Exatamente. Para entender melhor as variáveis de uma equação como essa, a gente recebe aqui no Tá Ligado o defensor público Jairo Salvador. Jairo, seja muito bem-vindo ao Tá Ligado. Muito obrigado, agradeço o convite. Perfeito. Para começar essa conversa, né, a gente está falando do direito à moradia. Eu queria que o senhor explicasse o que isso significa. Tá, o direito à moradia, ele possui dois aspectos do ponto de vista do direito, né? Um aspecto positivo, que diríamos assim, que diz respeito à obrigatoriedade de políticas públicas que forneçam, que garantam esse direito, que é um direito da personalidade, e um aspecto também negativo, que é a proibição de políticas públicas, de atos, ações ou programas que privem as pessoas da moradia. E a moradia, ela, na história, principalmente no nosso país, ela está muito relacionada à noção de casa própria. Só que são coisas bem distintas, né? A casa própria é o objeto material de realização desse direito à moradia. O direito à moradia é um direito da personalidade que envolve ter paz, ter descanso, ter sossego, né? Ter um espaço de privacidade, que é um problema grande da população em situação de rua. Imagine você ter que pensar a cada momento como você vai beber água, como você vai ao banheiro, onde você vai passar essa noite, como você vai se alimentar. Então são problemas que afetam diretamente o ser humano no que ele tem mais essencial, que é seu mínimo vital. Não estou falando nem de mínimo existencial, porque o mínimo vital é o que você necessita para continuar vivo. É o básico de uma vida digna. É o básico digna, do básico, né? E a gente está falando muito nessa questão, né, do direito à moradia e, de fato, como ele mesmo disse, né, a impressão que dá é só aquilo da pessoa ter uma casa e, então, diretamente o problema seria relacionado nessa noção de só pessoas em situação de rua, quando, na verdade, a gente sabe que é muito mais profundo do que isso. Envolve, por exemplo, moradias irregulares, bairros irregulares, toda uma questão mais abrangente, né, Jairo? Perfeito, porque o direito à moradia tem várias facetas. Uma delas é a questão da segurança jurídica na posse, que é você ter a segurança, ter paz de que você não vai ser retirado daquele lugar. Sim. A qualquer momento. Isso é o que causa um grande problema de saúde mental no município. A gente tem vários casos de desalojamentos compulsórios de populações, por um motivo ou por outro, que geram sequelas na saúde mental de várias pessoas, com casos de depressão, suicídio, inclusive, porque a pessoa fica totalmente desestruturada. A segurança jurídica da posse é um dos elementos. A habitabilidade, condições salubres de habitação. A gente tem bairros populares que foram crescendo de uma tal maneira que hoje a pessoa não pega mais sol. Se ela quiser pegar sol, ela tem que ir para a calçada. Então, uma moradia digna, né, que garanta o mínimo existencial e o mínimo vital, ela tem que ter essas condições de aerabilidade, de segurança. Então, porque é um espaço, às vezes é difícil de imaginar, mas é um espaço da integridade biopsíquica da pessoa. Né? Sim. Ela faz parte disso, não é só a casa própria. Porque você pode morar sem ter casa própria. É toda uma questão de envolvimento na sociedade, né? Da existência dessas pessoas na sociedade, porque elas existem enquanto indivíduos. Sem dúvida nenhuma. Bom, Tiago, olha só.
Esse é um assunto sensível que chama a atenção de todo mundo, não tem jeito. E por isso, no quadro Tá na Rua, a gente quis saber o que as pessoas pensam a respeito. E ele, o Vitor Krigor, que foi lá na rua, né, perguntar para o pessoal como que as pessoas enxergam esse problema no dia a dia e como essas mesmas pessoas imaginam que possa ser a solução. Vamos conferir. Você que está sentado no sofá nesse momento, nos assistindo, você já parou para pensar em como nós somos privilegiados? Olha só, imagine você, depois de um dia exaustivo de pleno verão, não ter um lugar para ir tomar um banho. Ou numa noite gelada de inverno, você não ter um quarto confortável e quentinho para se aquecer. Parece estranho, né? Mas essa ainda é a realidade de milhares de pessoas que vivem nas ruas do nosso Brasil. E é sobre esse assunto que a gente vai bater um papo com a galera aqui do lado de fora. Vem com a gente. Qual é o seu nome? Wellington. Wellington, a gente está falando sobre pessoas em situação de rua e acesso à moradia para essas pessoas. 2024, a gente mora num país continental. O que você pensa sobre pessoas não terem um lugar para morar ainda? Eu acho que falta um planejamento do governo para poder, na verdade, um planejamento e uma boa vontade, né, de querer fazer com que as pessoas tenham acesso a uma moradia digna, tendo tanto espaço, tendo muita terra na mão de pessoas, de poucas pessoas, vamos dizer assim. Bom, o país está repleto de pessoas nessa situação. E acredito que os governos, tanto federal quanto municipal especialmente, precisam desenvolver políticas públicas para que possam oferecer moradia, mesmo que seja temporária, tratamento para aqueles que são dependentes e também oportunidades de emprego, como qualificação e também até a própria colocação no mercado de trabalho. Pedro, a gente está falando sobre população em situação de rua. 2024, um país desse tamanho e ainda tem gente sem lugar para viver. O que você pensa sobre isso? Então, o país é um problema que tem muita desigualdade, né? O nosso dinheiro, o país não é pobre. Ele até certo é rico, só que a gente gasta muito dinheiro com o setor público, cara. Você pode assim, você pega o judiciário, se eu não me engano, o judiciário ele consome mais de bi por ano, cara. É muito dinheiro. Então, tem dinheiro para você poder dar condições, dar estudo, dar moradia para essas pessoas. Só que eu acho que o dinheiro no Brasil aqui é muito mal gasto, mas muito mal gasto mesmo. O que a gente, como cidadão, a gente pode fazer para ajudar que essas pessoas consigam achar um caminho e conseguir um lar digno para morar? A gente, como cidadão, não pode fazer de conta que a gente não está vendo essas pessoas. A invisibilidade muitas vezes machuca mais que a fome, mais que a sede. Porque ninguém escolhe, eu vou dormir no meio-fio, eu vou morar embaixo de uma marquise. Ninguém escolhe isso para si. Eu vou acordar e não vou ter um banheiro para lavar minha boca. Eu vou chegar de noite e não vou ter um chuveiro para tomar banho. Ninguém escolhe. Ou a pessoa entrou, está em situação de rua por um vício, por uma desavença familiar, por uma doença psiquiátrica. Sempre tem um motivo. E o ideal é que o Estado tenha profissionais habilitados para uma devida oitiva e um devido encaminhamento dentro do direito da pessoa, dentro da Constituição brasileira, nas linhas dos direitos humanos, sempre. E aí, o que vocês acharam das respostas da galera? Concordam, discordam? Faz o seguinte, vai lá nas redes sociais da TV Câmara, @TV Câmara SJC, tem um post falando sobre esse tema, quero saber a opinião de vocês. Aí no estúdio não é diferente não. Tim, Marvin, conta pra mim o que vocês pensam sobre esse Brasilzão gigantesco, sem lugar ainda para pessoas morarem, hein? Com dignidade. Conta pra gente, eu vou ficando por aqui, na semana que vem tem mais Tá Ligado com algum tema de interesse público. Falou! Pois é, a gente vê pelo que as pessoas falaram pro Vitor, né, que tem até uma dificuldade geral de entendimento de como lidar com um problema desse. Mas ele perguntou o que a gente pensa a respeito disso, né, como que a gente vê um problema tão grande como esse nos dias de hoje. E eu vou usar uma palavra que uma das pessoas disseram mesmo, que é a empatia. A gente tentar ver um problema como esse da forma mais empática possível. É muito difícil, né, a gente trabalhar a empatia na sociedade. A gente está falando de uma questão imensa, que é uma luta diária para vários e vários problemas, né? Eu vou até jogar isso aqui para o Jairo, que é isso, né? A gente conseguir se enxergar no lugar do outro, mas às vezes fica tão complicado nós, que
temos trabalho, que temos moradia, que temos uma vida cheia de privilégios, talvez isso tudo nos afaste e dificulte essa compreensão do outro. Especialmente se a gente estiver tratando de uma pessoa em situação de rua, né? Perfeito. E a questão, o primeiro passo para resolver esse problema é enxergar o problema. E essa situação, às vezes, nos dói menos não enxergar. Então, essas pessoas ficam invisíveis. Elas são invisíveis não na sua corporeidade física, né, mas na sua humanidade. Então, às vezes, é muito mais fácil ter uma empatia com um animal, né, bonitinho, do que com um ser humano. Então, o primeiro passo é isso, é se colocar no lugar daquele ser humano, tentar entender as causas que o levaram. Elas são causas diversas, como foi bem falado, né? São causas diversas, e a gente tentar uma solução enquanto sociedade, porque a humanidade evoluiu, justamente enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para superar esse problema, que está aumentando a cada ano. Mas né? acaba ficando muito na conta do poder público também, né? Sim. Como se isso tudo só seria resolvido se de fato existissem políticas habitacionais, políticas sociais, quando na verdade, mesmo nós, enquanto cidadãos, podemos ter atitudes que ajudam a resolver isso aí também. Perfeito. Né? É o que eu falei daqueles dois aspectos, o negativo e o positivo. O poder público ele pode instituir políticas públicas que garantam o acesso à moradia, que se chama hoje no mundo inteiro de moradia primeiro, né? Housing first. E para resolver essa questão, porque você tendo uma base onde você possa se estabelecer, você consegue fazer a promoção social, que aí é um problema da comunidade, entendo que seja um problema da comunidade. A gente tem vários exemplos no mundo em que essa parceria entre poder público e comunidade conseguiram fazer com que se superasse essa situação. E pensando justamente em modelos que foram aplicados em outras situações, existem formas possíveis, né, imagináveis de aplicação aqui? Sim, a gente tem um problema muito complexo, não tem solução simples, mas um eixo essencial é a gente pensar na moradia, que não significa casa própria, gente. É moradia, é um local para que a pessoa possa ter o início, o recomeço da sua vida. E, obviamente, isso envolve toda uma complexidade. A gente não tem uma população em situação de rua de forma homogênea, não são grupos homogêneos, são vários grupos. E uma coisa que me impressiona muito quando eu estudei o assunto é que eles são muito... A mobilidade deles é muito grande. Eles não param. A população em situação de rua, a gente tem a ideia de que eles ficam... Não, eles andam muito e andam muito todos os dias. Né? Inclusive, não só dentro da mesma cidade. Né? Exato. Muitas vezes está aqui uma hora, está na cidade vizinha depois e por aí vai. Exatamente. Então, entender esse problema em sua complexidade e dando uma base para início da solução desse problema, eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que entender. A sociedade tem que entender que é um problema que não é um problema individual. E veja bem, essa situação, a gente que faz julgamento dessas pessoas, eu já encontrei pessoas em situação de rua de todas as classes sociais, de todas as formações, né, pessoas com nível superior, pessoas com pós-graduação. Acho que é importante ressaltar isso, né? Porque fica sempre naquela... Gente, a grosso modo, e é uma visão extremamente preconceituosa e inadequada, aquilo de, é o vagabundo. Não tá querendo trabalhar, não tá querendo fazer diferença na sociedade. Ninguém vai pra rua porque quer, gente. Ninguém vai viver numa condição dessa porque quer. Às vezes, né, a gente tem que compreender o indivíduo e o que o levou até aquela situação. Exato, e se a gente for mergulhar em cada história, a gente tem histórias assim muito, muito tristes, de situações que poderiam acontecer com qualquer um. Sim. Né, que poderiam acontecer com qualquer um. Bom, são pessoas que as ferramentas existentes, colocadas em prática hoje, não são suficientes para alcançá-las. Né? Mesmo assim, elas ainda ficam à margem da situação. É assunto para a gente aprofundar. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o nosso segundo bloco e a gente com certeza vai trazer uma visão um pouquinho mais profunda sobre isso. A gente vai para o intervalo e volta já. De volta com o Tá Ligado na Cidade e a gente traz agora uma informação legislativa importante para essa conversa. É o artigo 6 da Constituição Federal de 1988. Ela estabelece direitos sociais essenciais para a dignidade e para o bem-estar da população brasileira. Entre eles estão temas como educação, saúde, trabalho e, claro, moradia. São elementos indispensáveis para assegurar mais oportunidades de condições mínimas para a vida digna.
Uma adição importante foi a inclusão da renda básica familiar feita em 2021. Ela garante suporte financeiro a brasileiros em situação de vulnerabilidade social. As normas para esse programa devem ser definidas em lei, levando em conta as legislações fiscal e orçamentária. Em resumo, o artigo 6 é um dos pilares do estado de bem-estar social que a Constituição busca promover, reafirmando o compromisso do país com os direitos sociais e com a melhoria da qualidade de vida para todos. O que seria ótimo, né, voltando aqui para o nosso estúdio, nosso papo aqui ó, com o defensor público Jairo Salvador, se de fato tudo isso funcionasse às mil maravilhas, né, Jairo? E a gente sabe que não é bem por aí, né, na realidade, né? O grande dilema de quem atua na área jurídica é tirar a lei do papel, né? Fazer com que a lei é muito bonita, perfeita, né, e funciona muito bem no papel. Tirar ela do papel que é o grande desafio. E para tirar a lei do papel, o legislativo tem uma função muito importante, né? Como é que a gente tira uma lei do papel? A gente tira uma lei do papel através do orçamento, que é analisado, votado pelo legislativo. Então é fundamental que a gente garanta, né, na discussão do orçamento, que é a única lei que exige obrigatoriamente audiências públicas e a oitiva obrigatória da população, que a gente leve isso a sério, né? Que a gente leve essas demandas da população por atendimento a essas questões sociais e essas políticas públicas, tirem ela do papel e garantam recursos para que elas aconteçam efetivamente. Porque sem recursos não se tem política pública. Então, que essas pessoas possam ser ouvidas também, né, Jair? No sentido de quem melhor do que elas para mostrar quais são as demandas, quais são as necessidades, porque a gente pensa muito, né, no cidadão que está numa situação especialmente econômica e social elevada ali naquele contexto da realidade do município, participando mais efetivamente das funções do legislativo. E às vezes essa população fica um tanto quanto marginalizada também. É verdade, porque são pessoas extremamente vulneráveis e um dos aspectos da vulnerabilidade é a vulnerabilidade organizacional. Eles não conseguem se organizar enquanto grupo representativo da sociedade. Sim. Então acabam sendo esquecidos, né? E não tem essa participação. E também há determinadas interdições em entradas em determinados espaços públicos, inclusive, né? Então isso hoje já está bem melhor em relação às políticas públicas que estão sendo implementadas, mas ainda há um largo caminho a ser percorrido para que possa superar essas barreiras, né? E, Jairo, falando um pouco a respeito de legalização de áreas irregulares, de moradias irregulares, qual a dimensão desse problema hoje? Esse problema é muito grande. No Brasil, de uma maneira geral, no nosso município em especial, a gente hoje tem cerca de 150 bairros irregulares, né, seja de classe de interesse social, né, de pessoas com situação de vulnerabilidade, mas também loteamentos irregulares em pessoas que teriam condições, né, porque a irregularidade não é uma exclusividade da população pobre. E esse é um problema muito grande, porque a gente não tem o direito à moradia garantido nesses lugares, porque não tem segurança jurídica da posse. As pessoas vivem em constante ameaça de demolições, a gente tem uma série de ações fiscalizatórias e hoje a legislação municipal permite inclusive a demolição administrativa das construções que estão no início. Isso é um problema muito sério, porque esses loteamentos irregulares eles foram formados ao longo dos anos. E as pessoas se encontraram nessas porções da cidade, um local onde a renda delas permitia adquirir. Uhum. E normalmente essas áreas elas não são dotadas de infraestrutura completa, então gera uma série de problemas. É justamente uma falta de uma política de habitação de interesse social conectada, porque se você tem ofertas de lotes, por exemplo, que o Brasil vive a autoconstrução, queira ou não queira, é da nossa cultura a autoconstrução. E as pessoas acabam construindo fora da melhor técnica, por exemplo, em áreas de risco, e acabam criando um problema mais complexo do que se você tivesse uma política, e mais caro do que se você tivesse uma política que oferecesse lotes ou imóveis à disposição dessa população por preços que pudessem ser adquiridos por essa população de baixa renda. Exatamente, que atendesse essa demanda, né, essa necessidade da população.
E ele citou, né, a questão da insegurança jurídica, né, dessa possibilidade dessas pessoas serem retiradas desses locais a qualquer momento, fora a insegurança, na verdade, da integridade da pessoa. Exato. Porque muitas vezes elas estão em locais completamente inadequados, sem o mínimo necessário, né? Às vezes não tem água e esgoto. Às vezes uma chuva que cai já pode levar aquilo tudo. Então, quer dizer, não é simplesmente o bem físico do imóvel, a moradia. Tem toda uma questão muito maior que exige que a gente, enquanto sociedade, que nós, especialmente, que estamos em uma situação um tanto mais privilegiada, porque não deixa de ser, né, um privilégio você ter, sim, moradia, especialmente uma moradia no lugar adequado, no lugar onde você não corre riscos, nem físicos, nem jurídicos, né? Para pensar nessa parcela da população que exige uma atenção e que, de repente, a gente também pode colaborar, nem que seja com ideias, levar ideias para o legislativo que seja, mas que a gente pode realmente estar colaborando e, de alguma forma, pertencendo a esse universo também. Jairo, quero te agradecer muito a sua participação, nosso tempo acabou, mas obrigado por tudo que você pôde compartilhar com a gente aqui no Tá Ligado hoje. Eu que agradeço a oportunidade de poder prestar contas do nosso trabalho da Defensoria Pública, que é a nossa área de atuação, né, o nosso dia a dia. Sim. É a questão da moradia. Agradeço e parabenizo aí pela iniciativa. Acho que o programa abordou de uma forma bastante aprofundada e adequada esse tema, que pode esclarecer aí e trazer uma luz para que a gente possa melhorar essa situação dessa população que sofre tanto. Excelente. Perfeito. Bom, gente, agora a gente faz mais um intervalo, é bem rapidinho, hein? Daqui a pouco a gente já volta, tem o quadro Atividade Legislativa, trazendo as informações dos trabalhos realizados aqui na Câmara. Já, já. O Tá Ligado na Cidade está quase acabando, mas antes a gente ainda tem que falar sobre os trabalhos aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos. Vamos? Vamos, bora. É o quadro Atividade Legislativa. E para trazer as informações pra gente, eu convido o nosso colunista, Lucas Guerra. Sempre aqui. Guerra, aí, mano, beleza? como é que tá? Tranquilo? E aí? E aí, Thiago? Começo fazendo uma crítica. Todo mundo aí de blusa não sabe o frio que tá Você tá fazendo passando aqui. frio, né? Ninguém me Mas avisou. Você já sabe que o ar-condicionado daqui tá Eu já sempre sei, mas é potente. motivo, né? A gente quer motivo pra reclamar, então. Tá encorujadinho aí. Guerra, hoje estamos falando aqui do direito à moradia e eu sei que você trouxe informações importantes aqui para nossa discussão também, né? Sim, eu trouxe porque isso é um direito fundamental, né? Eu acho que a gente precisa colocar isso em pauta e ter esse espaço no programa para falar sobre isso é importantíssimo. Sim. Nesse tema, existe uma coisa que às vezes muitas pessoas que têm um bom acesso à moradia, vamos dizer assim, uma moradia digna, né? E às vezes até uma moradia de privilégios, não tem noção do que é morar em determinados locais que ainda não estão regularizados, o que a gente chama de bairros em processo de regularização ou núcleos, né, informais que não foram regularizados. Quando a gente fala de bairros não regularizados, a gente está falando de espaços na nossa cidade que muitas vezes não chegam serviços básicos, mas existem pessoas morando nesses espaços e pessoas que precisam de dignidade, precisam de direitos fundamentais. Então a Câmara, né, tem esse olhar muito próximo dessa questão, né, da população, acompanha de fato os moradores que pedem esse processo de regularização de bairros justamente para ter acesso a todos esses benefícios de uma vida digna. E quando a gente fala de bairro irregular, a gente está falando às vezes, alguns, né, não tem às vezes acesso a uma água potável, energia, e muitos não têm acesso a CEP. Ou seja, as pessoas não conseguem receber nem mesmo uma encomenda, eles não têm um registro ali de fato que garantem aquela moradia. Sim. Mas são pessoas que muitas vezes já moram nesses núcleos regulares há muito tempo. Então os vereadores acompanham de perto essa situação e conversam com a prefeitura sobre a possibilidade de regularizar espaços que eu gosto de colocar aqui, acho que é muito importante, passíveis de regularização. Por quê?
tem áreas também, núcleos regulares, que às vezes as pessoas acabam ocupando aqueles espaços, mas são espaços que às vezes atentam até mesmo contra a vida daquela pessoa em determinada situação. As pessoas vão morar em determinados morros que uma época de chuva pode acontecer um desastre. Então tem áreas que realmente não têm condições de moradia. Exato. Aquelas que são passíveis de regularização, a Câmara tem um trabalho muito próximo nisso, inclusive criou uma comissão temporária, a Câmara criou uma comissão temporária justamente para estudar essa possibilidade de regularização de alguns bairros aqui na cidade, porque alguns moradores reclamaram que tiveram as casas, as propriedades até demolidas em algumas localidades aqui da cidade, porque aqueles espaços foram considerados impróprios, até mesmo para a segurança dessas pessoas. Então a Câmara acompanhou de perto esse processo, essa comissão temporária formada por vários vereadores, ela ouviu especialistas na área, inclusive da Defensoria Pública, da OAB, da Prefeitura, para entender o que estava acontecendo e para lutar por garantia da moradia digna para essas pessoas. E esse processo de regularização de bairro, às vezes a gente não está próximo, acontece a todo momento. Exato. Quem está na Câmara sabe, os vereadores votam, né, e acompanham esses processos e projetos ali que estão de fato garantindo a regularização dessa moradia. É muito importante, porque é a oportunidade de entregar para aquela população o direito de morar. Então essa comissão atuou, conseguiu indiretamente brecar esse processo, né, de demolição e acompanhando de perto para que de fato aquele local, aquele bairro possa ser regularizado. Excelente, né? Aquela coisa, né, que a gente estava falando aqui no programa inteiro, que é só quem está diretamente envolvido é que vai saber de fato o que é viver essa realidade. Quem está diretamente envolvido na questão habitacional, ou nesse caso, os vereadores, né? Os envolvidos aqui no Legislativo também, que tem essa função importante. E lembrando que a Câmara Municipal está de portas abertas sempre para receber essa população que tiver qualquer questão relacionada à moradia, questões habitacionais, para que procure de fato os gabinetes, os vereadores durante as sessões, enfim, a porta aberta para trocar essa ideia, porque de fato a função da Câmara é essa conversa. Muito ativa, viu, Thiago, Marvin, na Câmara dos Vereadores. Legal, isso é ótimo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais, tá ligado? Tchau.